Olá, meu nome é Felipe Scovino, sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e para o encontro da Ampap de 2023 eu apresento a comunicação com o seguinte título: A recepção crítica da obra de Guild na imprensa carioca nos anos 40, o debate sobre o moderno. Guild já era um artista bastante representativo na produção artística nacional nos anos 40, em virtude especialmente das suas gravuras, onde o artista explorava com bastante intensidade o caráter expressivo de suas figuras, né? Acho que notadamente podemos apontar uma certa tragédia ou miséria humana que era investigada pelo artista quando ele se volta, por exemplo, para os pescadores, para as prostitutas, para figuras de uma classe social mais baixa, né? Para a pobreza que habitava as margens da sociedade brasileira em seus mais amplos espectros, né? Em suas mais amplas localidades. Nos anos 40, a arte brasileira ela passa por um raio, digamos assim, que é a abstração, né? A chegada da abstração ela se dá com bastante intensidade, particularmente na segunda metade dos anos 40. Podemos ver isso nos exemplos da criação dos museus de arte moderna, tanto do Rio quanto de São Paulo, a criação do MASP e as formulações para a criação da Bienal de São Paulo, com sua primeira edição sendo realizada em 51. Por conta disso, e isso é uma hipótese que eu levanto na comunicação, a forma como Guild via o moderno talvez ganhe uma outra densidade nos anos 40. Ou melhor, a modernidade se refaz nos anos 40, tentando de alguma maneira se desvencilhar de aspectos que eram fundadores, né, da sua acepção ali nos anos 20, no final dos anos 10, e da qual, sem dúvida alguma, Guild era um herdeiro. Se nas suas obras, nos anos 30 e mesmo nos anos 40, isso é importante apontar, né, Guild é um conservador, não exatamente no sentido político, evidentemente não, mas na forma como mantém ou alimenta a sua pesquisa. Né? Guild, seguidamente, ao longo de sua trajetória, ao longo de sua vida, se volta, né, para os mais necessitados, para os mais débeis, né, para uma marginalidade social que habitava com bastante força o país. Né? Guild é um artista político, estrito senso. Né? A gente pode apontar isso, por exemplo, não só através de seus escritos, mas também da força plástica do seu trabalho. Né? As ilustrações que, por exemplo, fez para edições de Dostoiévski e como a gravura, né, de Guild se alimenta e é alimentada pela literatura dos autores russos que, especialmente na virada do século XIX para o século XX, é, voltam com bastante carga o seu olhar, né, para esses, eu estou chamando de mais débeis no sentido social da expressão. Então, a ideia de modernidade para Guild é muito fundante na da forma como ele analisa, na forma como ele reflete os aspectos sociais. Isso talvez gere uma crise, sem dúvida, nessa nova acepção sobre o moderno, que se coloca através de críticos, artistas e mesmo público na segunda metade dos anos 40. Essa seria uma hipótese para a gente pensar esse escanteamento, né, entre aspas, do Guild, particularmente no recorte que eu realizei, que é a imprensa carioca dos anos 40. Se traçarmos uma comparação entre como o Guild era falado, discutido, debatido na imprensa, na crítica nos anos 30, com o que acontece nos anos 40, a relação ela é muito desigual.
né? Guild, de uma certa maneira, desaparece também, entre aspas, no painel crítico, ao menos, né, no recorte da imprensa carioca nos anos 40, e sabemos que havia uma força bastante intensa, né, na crítica baseada no Rio de Janeiro naquela década, entre outros, né, Jaime Maurício, Ferreira Goulart, Mário Pedrosa, Barata, entre tantos outros críticos de diferentes gerações, que escreviam, né, nos jornais cariocas, né? E o Guild é uma figura que, ao longo dos anos 40, continua realizando suas exposições, né, tanto no Brasil quanto no exterior. É certo, portanto, que há apenas uma grande exposição individual de Guild naquela década. Acho que isso também é, de uma certa maneira, uma resposta do mercado, das instituições, a um posicionamento conservador, sim, do Guild, que via como uma prática, uma condição negativa a chegada da abstração, né? Ele, de uma certa maneira, em uma entrevista a qual eu faço menção no texto, ele ridiculariza, né, a chegada da abstração, colocando em dúvida a sua própria qualidade artística. Então, esse posicionamento do Guild frente a uma nova modernidade que se coloca pode ter sido a questão que o prejudicou numa aparição mais intensa sobre a sua produção na década de 1940. É importante notar que a questão do moderno se colocava com bastante força no Brasil, né? Não só numa discussão sobre artes visuais, mas também, especialmente, a arquitetura moderna brasileira já era debatida, né, em outros países, né? Foi fruto, né, de uma exposição, inclusive, no MoMA, Brasil Builds. Então, esse debate era bastante acalorado no cenário artístico-cultural brasileiro e a gente consegue observar com bastante força essa divisão de posicionamentos entre quem abarcava de forma positiva a chegada da abstração, seja geométrica, seja informal, e quem se colocava de maneira reticente ou fazia, né, ou tinha muitas reservas à abstração. E o Guild foi uma ponta de lança. Né? Acho que é um ponto também pouco investigado assim, na historiografia brasileira, né, esse posicionamento conservador do Guild, né, sem qualquer menção a despropósito, né, a qualidade estética do trabalho dele, mas era um personagem, era um agente importante, era um artista que era respeitado, né, pelo coletivo e que se colocava de uma maneira bastante reticente a essas novas linguagens que surgiam e que foram, na década seguinte, extremamente exploradas. Né? Vide não só a aparição cada vez mais consistente de obras abstratas na Bienal de São Paulo, por exemplo, mas a abstração também foi um motor, de uma certa maneira, né, confundindo ali com essa nova concepção de modernidade, a criação dos museus de arte moderna, né, no Rio, São Paulo, enfim, mais tardiamente Salvador, Belo Horizonte, essa modernidade que se confunde com o novo, né, e que, de uma certa maneira, deixa à margem, né, uma leitura social do mundo. É claro que eu não posso colocar isso de uma maneira tão expansiva, mas essa leitura social é algo que marca muito a trajetória do Guild e acho que isso o fere, né, de uma certa maneira, essa ausência de uma leitura social sobre os menos favorecidos que faz com que Guild tenha reservas sobre esse outro estágio da modernidade e, ao mesmo tempo, o desloque, né, para fora de um debate mais intenso nos anos 40. Bem, fico por aqui. Esse é um pequeno resumo da pesquisa e tenho certeza que no debate que nos aguarda outras considerações serão levantadas. Muito obrigado.